o tema dessa noite, eu até falei, Rogério, domingo passado, Luciano, coloca a referência primeiro, por favor, tá? Gênesis 35, 16 a 29. O tema, a alegria e dor na vida dos filhos de Deus. Alegria e dor. Notem, você está com a sua Bíblia aberta aí? Então, continua com ela aberta. Observe no capítulo 35. Nós temos aqui um momento que nós falamos domingo passado. Jacó era um homem que até então estava envergonhado. Os filhos produziram uma chacina terrível lá em Siquém. Mas Jacó, mais uma vez, Deus teve misericórdia dele. Verso 1 diz assim que disse Deus disse a Jacó. Deus, mais uma vez, se revela a Jacó. E o que Jacó faz? Jacó se posiciona, dizendo, Deus é um Deus misericordioso, Deus é um Deus gracioso, então eu vou me posicionar diante da minha família. E ele chama toda a família a uma consagração. Lembra que nós falamos sobre isso? Falamos a respeito deles abandonarem a idolatria. Eles carregavam pequenos ídolos, né? Coisas assim, que de certa forma parecia meio despercebido, meio sem nenhum sentido, mas tinha sim consagração a tantos deuses pagãos. E esse texto diz, que nós temos aqui em mãos, verso 2, joguem fora os deuses estranhos. E ele convida os filhos, purifiquem-se, verso 2, purifiquem-se e troquem de roupa. O texto está apontando para uma chamada à consagração. O texto está dizendo que Jacó, ele vai posicionar-se, e isso agrada a Deus. O texto também diz, no capítulo 35, diz no verso 9, depois de Jacó haver retornado a Padã Arã, Deus lhe apareceu outra vez e o quê? O abençoou. Ali Deus declara mais uma vez, olha só o que Deus fala para Jacó. Deus disse a ele, você se chama Jacó, mas o seu nome não será mais, o seu nome será Israel. Foi a primeira vez? Não. Deus já tinha mudado o nome de Jacó aonde? Em Betel. Lembra a respeito, o contexto, o Vale de Jaboque, ele muda o nome, perfeito. Mas em Betel, Deus disse assim, eu sou o Deus que está conduzindo a sua vida. Eu serei o Deus com você. E Jacó ainda faz um propósito. Então, Senhor, que o Senhor possa saber que eu vou viver uma vida consagrada a Ti. Vou voltar aqui para Betel um dia. E quando acontece o vale ali, aquele ribeiro, Deus luta com Jacó. Uma maneira difícil para nós entendermos, mas Deus de fato, ali nós cremos numa teofania. Jacó tem uma luta ali, e a partir do momento que Jacó percebe que não dá conta, ele clama misericórdia, ele não larga e diz assim para aquele homem, me abençoe. E a bênção foi, você não será mais Jacó, você será agora, a partir de agora, o quê? Israel. Mas, o que a gente imaginava? Que ele teria uma caminhada segura agora como Israel, não é isso? Não foi isso que aconteceu. Jacó é um dos personagens mais impressionantes da palavra de Deus, altos e baixos, e um dos momentos mais, digamos assim, difíceis na vida de Jacó, é quando Jacó, ao invés de voltar diretamente para Betel, para antes da hora, ele para em Siquém. Ali faz negócios, os seus filhos fazem com que aquele contexto de vida seja o estilo de vida do povo de Jacó. Os seus filhos adotam o padrão de vida dos siquemitas, dos povos vizinhos. E isso trouxe grande problema para Israel. Diz o texto que Diná foi ver a prática, chamou a atenção da cultura, e ali foi um momento terrível, onde aquela jovem é sequestrada. Você lembra do contexto? Os irmãos vão lá, matam todos os homens siquemitas, e Jacó fica mais uma vez envergonhado com a sua omissão, com a sua falta de liderança e, sobretudo, com o seu posicionamento como sacerdote do seu lar. Eu também mencionei na última semana, no último domingo, que o homem, o líder, ele tinha um papel
de sacerdote, ele tinha um papel de apresentar a palavra de Deus, profeta, ele era líder daquele clã. Jacó tem tudo para dar errado. Jacó está parecendo uma tragédia a história dele. Mas Deus, mais uma vez, chama Jacó. E Deus diz assim: Jacó, você não será mais Jacó. Deus disse a Jacó: levante-se, vá para Betel, continue a sua peregrinação. Não chegou ainda o local que eu chamei você. Levante e vá, Jacó. Jacó levantou. Jacó levantou, Deus agradou, Jacó se posicionou, Deus veio, e olha lá, acompanhe comigo, capítulo 35, verso 11, vamos ler juntos? Disse-lhe mais, vamos lá? Disse-lhe mais: eu sou o Deus Todo-Poderoso, seja fecundo, multiplique-se uma nação, e multidões de nações sairão de você, e reis procederão de você. Eu sou o El Shaddai. É isso que o texto aqui aponta, o nome desse Deus Todo-Poderoso. O nome no hebraico de Todo-Poderoso aqui é El Shaddai, o Deus que para ele nada é impossível. Ele fez estéreis, mulheres estéreis, terem filhos. Agora Deus diz para um antigo homem chamado Jacó: o seu nome é Israel. Mas ele podia, mas eu? Mas não é por você não, é por mim mesmo, que sou um Deus gracioso e tenho propósito sobre a sua vida, um plano sobre a sua existência. Então nós chegamos ao capítulo 35, verso 16. E o primeiro aspecto que eu quero destacar são as bênçãos do Senhor. Quem gosta de bênçãos? Quem gosta de provação? Mas de bênção nós gostamos, né? A igreja brasileira, então, hein, divino? Só bênção, né? Só bênção. Mas nós devemos louvar ao Senhor pelas bênçãos recebidas. Nós devemos nos alegrar. E como é bom, né, celebrar por uma vitória, uma dádiva de Deus. Vocês lembram que Raquel um dia orou? Essa mulher que Jacó amava quem? Raquel. Ela não podia ter filhos. Ela, desesperada, pegou na gravata, no paletó de Jacó e disse: o quê? Isso, você lembrou? Não tinha paletó, não tinha gravata, mas ela disse assim: ó, dá-me filho, senão eu morro. Ela pensava em ter filhos como se fosse a única coisa da vida dela. Deus teve que tratar muita coisa na vida de Raquel. Mas Jacó se entristece, porque ele diz: não posso, não sou eu quem decide isso. Mas Deus, apesar de Raquel, com todas as dificuldades de Raquel, Deus deu a Raquel filhos. O seu primeiro filho, José. E agora, você imagina a cena? Raquel é a mulher que Jacó ama, Israel ama. E ela traz a notícia. Verdinho? Não, é vermelhinho. Azulzinho. Qual que é a cor lá, Gisele? Do exame. Vocês estão muito ruins de laboratório, viu? De farmácia, de teste de farmácia. A Gisele veio com essa e falou assim: ó, estou grávida. Eu falei assim: eu não acredito nesses exames, não. Depois eu escutei o coraçãozinho e falei: agora eu acredito. Agora eu acredito. Você já imaginou o ultrassom lá de Benjamin? Como é que foi? Você já pensou, Marina, com nenhum instrumento, colocar os ouvidos e falar assim: ó, tem uma vida aqui dentro. Você já imaginou a alegria de Raquel quando contou isso ao seu amado esposo? Você já pensou que alegria Jacó viveu com Raquel aqueles 9 meses? Você já pensou a celebração, as noites especiais? Por quê? Porque Deus visitou com uma grande bênção. Deus foi favorável a Raquel. Dias festivos, dias alegres. Lá em Efésios capítulo 1, verso 3, diz assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Você pode dizer isso na sua vida? Que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção. A dádiva das bênçãos de Deus é um privilégio para as nossas vidas. A primeira bênção que nós podemos experimentar é uma vida que foi alcançada pelo poder do Evangelho. As bênçãos espirituais. A palavra de Deus em Efésios 1, 3
Diz assim: bendito seja Deus e Pai, que nos deu, nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Eu quero dizer uma coisa para você aqui, viu? Eu sempre digo, aqui eu não prometo riqueza. Eu não posso. Eu queria prometer riqueza para todo mundo aqui, viu? Eu queria prometer cura para todo mundo aqui. Não posso. Tenho que confiar na soberania do Senhor. Mas eu posso declarar aquilo que a palavra de Deus declara. E quem tem a vida rendida a Cristo Jesus, recebe todas as bênçãos espirituais preparadas por Deus sobre a sua vida. Sabe o que significa? Passaporte para o céu. Qual o preço? Qual o valor do passaporte? A morte do Deus encarnado que entregou a sua vida na cruz do Calvário. Diz amém. A palavra de Deus em Salmo 65:3, nós lemos hoje, verso 3, diz que o Senhor é quem nos justifica. O Senhor, na NVI diz assim, é Ele que, olha a palavra, 65:3, a expressão é, expia. Quando os nossos pecados pesavam sobre nós, tu mesmo fizeste o quê? Expiação pelas nossas transgressões. Hoje pela manhã nós estudamos, né, Helena? Estudamos hoje aqui. O pecado não é aquilo que você produz. O pecado é aquilo que a sua natureza já é. Nós já nascemos em iniquidade. Lemos o Salmo 51, verso 4. Davi declara: nasci em iniquidade, em pecado me concebeu a minha mãe. O pecado já faz parte da natureza humana. Não precisa produzir mais nada. Eu dei o exemplo cruel, mas é verdadeiro. A Olívia, minha filha, com 9 meses, é pecadora. Ela não precisa produzir nada, ela já recebeu a herança maldita do pecado sobre ela. Mas então estamos arruinados, hein, pastor? Que tragédia receber isso. Sim. E ao mesmo tempo, nós somos afortunados, porque por meio de Cristo recebemos todas as bênçãos espirituais preparadas para aqueles que são chamados filhos por meio de Cristo Jesus. Louvado seja Deus. Então você tem que começar esse momento de mensagem aqui, dizendo assim: eu sou um abençoado. Eu sou um abençoado. Você é uma abençoada? Jesus alcançou a sua vida? Produziu arrependimentos diante dos seus pecados? Porque tem um evangelho falso aí fora. Você vem para a igreja, vem aqui para essa igreja. Vou ter que usar, não gosto, mas vou usar. Faz uma boa oferta. Caminha aqui dentro, engana todo mundo, até você mesmo. Mas no seu coração nunca houve arrependimento de uma vida antiga e agora uma nova vida em Cristo. Nunca houve. Engana-se a si mesmo. Engana-se a si mesmo. O evangelho é ser abençoado por meio de uma oferta de grande salvação para grandes pecadores. E se você reconhece que você é um grande pecador, eu tenho que te dizer isso: você é um abençoado, porque Jesus Cristo te cobriu e justificou os seus pecados na cruz do Calvário. A relação, ela é importante, porque se você não entender o maior, você não vai entender os pormenores. Se você não compreender o maior projeto, você não vai entender os menores. A palavra de Deus nos mostra, Salmo 65, verso 4. Bem-aventurado aquele a quem escolhes e aproximas de ti, para que habite nos teus atos. Ficaremos satisfeitos com a tua bondade da tua casa, o teu santo templo. Notem, a palavra de Deus está apontando, é feliz, é bem-aventurado, porque essa pessoa agora caminha com o Senhor. Eu quero declarar sobre as nossas vidas, eu creio na palavra de Deus. Você que caminha na presença de Cristo, estar na casa do Senhor, é na verdade apenas uma demonstração do que será o céu.
É tão maravilhoso louvar o nome do Senhor. É tão maravilhoso ouvir a palavra de Deus. É tão bom ser edificados como hoje pela manhã. Tantos irmãos compartilhando. É muito bom. Porque aqui é uma preparação para nós estarmos com o Senhor, porque fomos enriquecidos. Mas, sobretudo, meus irmãos, Salmo 65 que nós lemos no início, deixa eu ver se eu pego ele aqui, 9, verso 9. Verso 9 diz assim: tu visitas a terra. Quem já louvou a Deus essa semana dizendo assim: olha Deus, obrigado pelo Brasil. Aqui as hortaliças são baratas. Ah, pastor, hortaliça, legumes, esse negócio aí. Louvado seja Deus que tem pastagem em abundância no Brasil. E os Nelore, que faz o corte? Acho que não, né? Nelore é só para... Qual que é o nome dos gados que cortam? É Nelore mesmo? Faz um churrasco bom? Louvado seja Deus que não é um preço absurdo. Dá para me economizar. E uma vez por ano eu vou lá na churrascaria. Entro na carne. Literalmente. Você já agradeceu a Deus? Olha quem deu. Olha quem deu. Tu visitas a terra e a regas. Tu enriqueces. Quem enriquece o sítio lá? Canaã? Jardim do Éden? Não é Luiz. Quem enriquece o plantio não é a sabedoria humana. A tecnologia da agronomia é tudo dádiva de Deus para que o cultivo aconteça e chegue para nós, no nosso prato, alimentos saudáveis. Somos abençoados ou não somos? Deus cuida de nós ou não cuida? Dá para fazer um bom cardápio nutricional, não dá, Flaviane? Porque Deus cuida, provê. É isso que o texto está dizendo. Caminhando, a palavra de Deus nos mostra, então, que nós somos agraciados, somos abençoados com dádivas. Eu fui fazer uma visita essa semana e a irmã me contou: pastor, eu nasci com 8 meses, a Ana do André, 7 meses, não fui para a incubadora, não tinha chance de sobreviver, e pela graça de Deus estou aqui. Eu falei: Deus cerca as nossas vidas de bênçãos. Pastor, eu peguei uma doença autoimune, tive um sangramento terrível, e o médico disse assim: vamos tirar o útero dela. E ela disse: médico, doutor, o senhor está enganado, não é, faz outros exames. Fez daqui, fez dali, e descobriu de fato que não precisava. Eles estavam prontos para tirar o útero. Está aí o Benício para a glória de Deus. É um Deus que nos cerca de bênçãos. É um Deus que nos dá o milagre da vida no ventre da mulher. É uma dádiva. Deus cercando as nossas vidas com tanto cuidado. São dádivas do Eterno. Mas nós somos bíblicos. Nós não prometemos aqui aquilo que a palavra de Deus não promete. Tem alegrias e bênçãos? Amém? Mas também tem o quê? Dor, sofrimentos. Então, versículo 16 do capítulo 35 de Gênesis, vamos lá? Diz o texto: a distância para chegar a Efrata, Raquel deu à luz um filho. No primeiro momento, aqueles meses de alegria, num parto que foi muito difícil. Você já parou para analisar? Tudo nessa vida é muito difícil. Você vai se preparar para estudar, é uma luta para você se concentrar. Você casa, você fala: não, os solteiros. Não, se eu casar, aí eu vou ficar bem, né? Aí você casa, agora ficar casado é outra luta. Aí depois você tem filho, agora que é o desafio maior. Aí um irmão falou para mim: filho criado, problema dobrado. Eu falei: misericórdia. Lustra os joelhos. Lustra os joelhos. Porque os problemas apontam que não era para ser assim. Os problemas, as dificuldades que não estão externas, estão dentro de nós, aponta que não era esse o projeto de Deus. Mas o pecado veio e arruinou esse projeto. Mas Deus não quis abandonar o projeto. Eu mencionei hoje pela manhã. Qual projeto Deus abandonou? Qual era o nome dele? Lúcifer. Ele era anjo de luz. E Deus deu só uma ordem para ele:
afasta-se daqui. Nunca mais ele recuperou a posição dele. Você já pensou nisso? Agora a sua vida, a sua história, Deus desejou se envolver com você, Deus desejou se envolver com Adão e proporcionou grande salvação por meio de Cristo. Mas isso não impede, presta bem atenção, isso não impede a dor, os sofrimentos, as dificuldades. O que acontece com Raquel? Nós ficamos com o coração aflito. Diz o verso 17, em meio às dores, a parteira, consolando aquela mulher, não tenha medo, coragem, mulher, pois você ainda terá este filho. Ela queria muito mais um filho. E o texto diz que, de fato, aquela mulher estava encorajando Raquel. Mas, ao sair-lhe a alma, porque morreu, deu à luz o filho e deu o nome de Benoni. Benoni significa filho do sofrimento. E o texto mostra que Jacó age rápido, Israel age rápido. E diz o texto, verso 18: mas seu pai lhe chamou Benjamim, dizendo, não, você será lembrado como Benjamim, o filho da minha mão direita. Você é uma bênção. Você é uma bênção. Você não vai carregar esse peso. A sua mãe morreu, mas ela está feliz que você veio a esse mundo. Você foi sonhado, Benjamim. E Jacó muda o nome de Benoni. Israel muda o nome de Benoni para Benjamim. Notem que agora, no capítulo 35, onde Deus fez algo extraordinário com Jacó, se revela a Jacó, é o capítulo que ele mais enfrenta dor e perdas. Acompanhe comigo aqui, no capítulo 35, no verso 8. Encontra aí para você ver. Diz que Débora, a ama de Rebeca, a ama é aquela mulher que vivia do braço direito ali, servindo Rebeca, que criou possivelmente com Rebeca os meninos. Essa senhora morreu e foi sepultada ao pé de Betel, debaixo do carvalho que se chama Alombacute, ou carvalho de lágrimas. Perceba, Jacó estava a caminho para encontrar seu pai e recebe a notícia que a ama de Raquel, ou melhor, a ama de Rebeca está morta. O texto não fala, o texto não apresenta a morte de quem? Rebeca. Em nenhum momento da palavra de Deus é tratado a respeito da morte de Rebeca. Os estudiosos apontam que Moisés, ela enganou quem? Ela enganou seu esposo Isaque. Ela não é colocada, a morte dela, de uma maneira como de fato um repúdio, a atitude dela. Não que a pessoa dela não tenha nenhum compromisso com Deus, mas a atitude dela de ter enganado o patriarca Isaque. Ela não é mencionada do seu sepultamento. Mas aqui menciona que Débora, que era a ama de Rebeca, foi sepultada por Jacó. Então imagina a cena, Jacó tinha uma relação emocional com Débora e claro, com a sua mãe. Possivelmente já soube que a mãe já havia falecido. E também agora ele cuida de Débora e sepulta Débora de uma maneira inclusive muito amorosa e cristã, cuidando dessa mulher, uma senhora. Mas observe a palavra de Deus. No capítulo 35 nós temos então a morte de Débora. Agora nós temos a esposa amada. Jacó perde Raquel. O texto mostra também que Jacó tinha um pai que achou que ia morrer logo. Você já conhece alguém que acha que vai morrer logo? Tem um povo apressado, né? Ele já quer fazer testamento já agora. Não, já que eu vou morrer amanhã. Assim foi Isaac. Vai que eu morro amanhã, já vou deixar aqui a bênção da primogenitura com Esaú. E o danado, na verdade, era cego,
já era idoso, mas ninguém morre antes de Deus dizer, é a senha. A senha é sua. Ninguém. A Raquel, que era cheia de vida, nova, morre no parto. Isaac, que era idoso, de olhos já, que não podia enxergar, vive. Depois que Jacó vai lá para Padã Arã, passa 20 anos, mais 7 anos em Siquém, praticamente 30 anos, e encontra o pai com vida. Isaac morre com 180 anos, é isso? 180 anos. 40 anos depois do que ele achou que de repente ia morrer já naqueles dias lá. Não morre, porque Deus tem o controle absoluto. Diz amém. Então não adianta você ficar encomendando demais, não. Mas só, nem adianta encomendar e vigilância, porque pode ser também amanhã, né? Só Deus sabe. O texto diz que Jacó pede Débora, Jacó pede Raquel, a esposa amada, e diz também que Jacó pede o pai. O pai ele pôde encontrar, ainda passou algum tempo com o pai, mas pede o pai. No mesmo capítulo. Então, sofrimento faz parte de filho amado de Deus. Essa palavra aqui, vem cá que vai ter uma oração forte para a sua vida, casca fora, é engano. O que vai ter é, nós queremos a direção de Deus, eu desejo caminhar no centro da vontade de Deus, e ainda que lutas eu enfrente, Deus está no controle da minha vida e terá um escape, terá um propósito, terá um plano. Você quer andar com o Filho de Deus que ama a palavra, você anda assim. Você quer ser enganado, você procura algumas igrejas chamadas, infelizmente, de evangélicas. A palavra de Deus diz assim, que Jacó, naquele momento de dor, já não era pouco o sofrimento desse homem. De repente, tem uma notícia. O Rúben, seu filho mais velho, deitou-se com Bila. Bila era serva de quem? Raquel. Raquel morreu. Nós temos aqui um imbróglio. Possivelmente pode ter sido devido à lascívia de Rúben. Os estudiosos vão apontar que isso não faltou, mas pode também ter uma relação de desonra à liderança do próprio Jacó, ou então, para que Jacó não tomasse Bila e tivesse mais filhos com Bila, Rúben faz isso. Ou seja, há aqui um problema, seja qual motivo for, o que Rúben fez foi uma tragédia, um desastre. Mas o texto diz que Jacó, diante de tudo isso, está firme. Apesar de tudo, está firme. Capítulo 49 de Gênesis. Abra aí para mim, com você, na sua Bíblia, se você pode, para nós lermos. Olha o que diz a palavra de Deus. Gênesis 49. Diz assim, depois Jacó chamou os seus filhos e disse, ajuntem-se, eu lhes farei saber o que vai acontecer com vocês nos dias que virão. Aqui já é depois de José, toda a história que nós vamos estudar depois. Aí ele reuniu quantos filhos? 12. Diz o versículo 2, reúnam-se e ouçam, filhos de Jacó, ouçam o que diz Israel, o pai de vocês. Rúben, começou pelo Rúben, você é meu primogênito, minha força e as primícias do meu vigor, o mais excelente em dignidade e o mais excelente em poder, impetuoso como a água, você não será o mais excelente, porque subiu ao leito de seu pai e o profanou. Você profanou a minha cama. Essa é a sentença de Jacó, de Israel, sobre o filho mais velho, Rúben. De quem viria a descendência do rei em Israel? De quem seria a descendência? Vamos continuar? Verso 5. Simeão e Levi são irmãos e as suas espadas são instrumentos de violência. Que a minha alma não entre no conselho deles,
que a minha glória não participe do seu agrupamento, porque no seu furor mataram homens, e na sua vontade perversa mutilaram touros. Maldito seja o seu furor, pois era forte, e maldita seja a sua ira, pois era intensa. Eu os dividirei em Jacó, e os espalharei em Israel. O que aconteceu aqui? É que Simeão e Levi, eles estavam à frente de qual ação? Da morte dos siquemitas. Foram esses dois que encabeçaram aquela chacina. E Jacó agora vai abençoar. Volta lá para o 35 agora para você ver. Tem aqui a escalação do time de Jacó. Na ponta direita, olha lá. Rúben, o primeiro. Aprovado ou reprovado? Reprovado. Vamos partir para o outro. Simeão, aprovado ou reprovado? Reprovado. Levi, reprovado. Esses três perderam a herança da primogenitura. E caiu sobre quem? Judá. Diz o texto, o próximo é Judá. E a partir dessa palavra de Jacó, quando ele impetra essa bênção, é justamente Judá. Judá é filho de quem? De Lia. De Lia. É de Judá que sairá o rei famoso em Israel. Quem é? Davi. Um ponto importante. É também de Benjamim que sairá o primeiro rei em Israel. Israel, no caso, teve o seu filho Benjamim com Raquel, que foi Saul. Mas o texto aponta que nesse contexto aqui, que ele está vivendo, o filho mais velho desonrou. Os dois outros desobedeceram, e Judá será aquele que então receberá essa bênção. Dele, de Judá, da sua linhagem, surge o grande rei Davi. A família de Judá sempre perpetuou no trono. E da família de Judá surgiu quem? O Cristo, o Senhor dos senhores, o Rei Jesus. Para você entender um pouquinho de genealogia desse povo aqui, que está nessa confusão toda. Mas notem, a palavra de Deus aponta então as relações que Jacó teve que enfrentar, sendo um homem consagrado, abençoado e cheio de dificuldades no dia a dia. Dificuldades que enfrentava na família, no dia a dia do trabalho, dificuldades que não são diferentes hoje. Mas o Salmo 11, tem um convite para você. Quem enfrenta muita dificuldade aqui, tem que conhecer o Salmo 11. Verso 1. Nós vamos ler juntos. Salmo 11, verso 1. No Senhor, bem forte, no Senhor, a minha alma fuja como um pássaro para o seu monte. Ele está falando para ele mesmo. Como eu posso me deixar ficar em desespero? Como eu posso fugir? Se eu posso me refugiar num Deus poderoso, o Deus que havia se revelado e dado as bênçãos a Jacó, é o mesmo Deus que está presente com Jacó nas dificuldades, é o mesmo El Shaddai, e Deus declara, faça de mim, o salmista declarou, no Senhor eu faço o meu refúgio, no Senhor eu vou me esconder. Por quê? Porque se não for assim, as respostas humanas são revolta. Conhece alguém revoltado? Você já foi assim? Eu já fui. Até conhecer Cristo. Até aprender que em Cristo nós podemos nos refugiar das lutas. Já se decepcionou com alguém? Alguém te decepcionou. Você tem uma maneira de agir, revoltoso. Tem pessoas que acham, inclusive, me desculpe a ciência da psiquiatria e da psicologia, e eu aprovo as terapias. Um bom terapeuta é uma bênção. Mas saiba de uma coisa, se você não for resolvido antes para a terapia, você só vai deixar ele bem remunerado, porque você tem que saber que a sua imagem, antes de qualquer coisa, você teve pessoas que te frustraram, pessoas que deixaram você
cansadas, abatidas, produziram em você marcas. Saiba de uma coisa: o Deus El Shaddai te convida para você fazer refúgio nele. Refúgio nele é você dizer: aconteceu tudo isso, mas o Senhor Jesus Cristo me alcançou. Eu tinha tudo para viver uma vida cabisbaixa e revoltada, mas o Senhor me convidou para o seu refúgio. Se não tem revolta, ficam outros inertes. Você conhece alguém que se entregou? Se entregou. Eu conheci duas pessoas, a mãe e a filha. Aconteceu aqui em Uberlândia. Um irmão, filho dela, irmão da outra, foi assassinado. Uma tragédia. Ninguém nega. Sabe o que aconteceu com essas mulheres? Se entregaram. Perderam o casamento. Perderam a saúde emocional. Perderam a comunhão com Deus. Se entregaram. Ficaram inertes. Tanto fazia como também não fazia. Por quê? É uma proposta humana para você. Deixa agora, já aconteceu, agora tanto faz como tanto fez. Não, para filho de Deus há um convite: faça refúgio no Senhor. A palavra de Deus nos mostra que essa é uma relação direta, porque a outra opção é o vitimismo. Também conhece alguém vitimista? A pessoa vitimista, ela pega um problema real, mas para tudo ela faz aquilo o motivo para dizer: por isso que eu sou assim. Por isso que eu faço isso. Já aconteceu isso lá atrás comigo. Irmão, presta bem atenção. Eu entendo e respeito a sua dor, a nossa dor. Mas você deve pegar aquilo que aconteceu e falar: Senhor, eu não sei. Até hoje eu não sei qual é o plano do Senhor, mas uma coisa eu faço: eu confio que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. O Senhor está com a tua mão sobre a minha vida e o Senhor dirige a minha história. A minha história não é definida pelos homens, mas o Senhor quem controla. Eu confio no teu cuidado. Eu confio que o Senhor um dia me fará plenamente curada. O céu que eu espero não tem marcas, nem cicatrizes. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. E para terminarmos, vamos caminhar para o final. Isaías 43, não posso passar sem desse texto. Aqui é um texto presbiteriano, ó. Isaías 43, 2. Vamos ler juntos? Quando você passar pelas águas, quando você pelos rios, eles não submergirão. Quando passar pelo fogo, você não se queimará. As chamas não. Se fosse, até aqui já dá para a gente ir. Se fosse aí fora, você ouviria assim: quando eu chegasse, o rio abria. Eu pisaria em terra firme. Quando surgisse um problema, ele, desapareceria. Mas o texto diz assim: quando passares pelas águas. Deus não vai te livrar do problema, Ele vai te livrar no problema. É na caminhada que Deus se revela na sua história, nas nossas vidas. O texto diz: quando você passar pelos rios, eles não vão te submergir. Aquele problema, ele é problema, ele não muda de nome, mas ele não é o fim. A relação em Cristo, nós sabemos onde nos refugiarmos. Eu não gosto de ser bisbilhoteiro, eu não aguento. Eu larguei o Instagram. Larguei. Vou tomar água, tá? Eu não tenho a personalidade assim, sabe? Eu queria pegar e falar na hora para a pessoa: isso aí é heresia. Eu tenho que... Ora, quem está orando por mim, pelo pastor? É pouco demais, tá vendo? Eu estou assim ainda. Ora mais. Eu tenho que ter força para falar assim, na hora para a pessoa: isso é heresia, viu? Cuidado. Eu fico rodeando, entendeu, Jonathan? Como é que eu faço? Senhor.
Presta bem atenção. Está cheio de gurus na internet, dando conselhos humanistas, que não sai do homem a solução. A nossa solução, eu repito, você pode fazer uso e deve da ciência, de tudo que Deus preparou por meio da medicina, das terapias, mas saiba de uma coisa, quem te cura, quem te transforma, quem te fortalece é Cristo Jesus. Seja qual for a sequela, seja qual for o tratamento que você recebeu na infância, coloque a sua identidade. Você diga assim, eu recebi refúgio de Cristo Jesus na minha história. Caminhando para o final agora de fato, quando fala que o pastor está terminando, termina mais ainda um tempo grande, né? Mas estou no meu tempo, se olhar para o relógio demora mais 20, hein? Final agora, verso 21. Diz assim, 35, 21. Então Israel partiu e armou a sua tenda além da torre de Éder. Amados irmãos, eu convido você, filho de Deus, que tem compromisso com Deus, porque Deus primeiro fez compromisso com Ele. Nós cremos assim. Nós não merecíamos nada, irmão Luiz, mas Deus nos escolheu pela graça dEle. Então nós respondemos em compromisso com Ele. Filhos de Deus recebem bênçãos. Filhos de Deus enfrentam problemas. Mas filhos de Deus dão passos de fé. Olha o texto. Por isso que eu digo sempre, você tem que ler a palavra de Deus, pede para Deus falar, Paulinho. Fala, Senhor, eu não tenho hábito de ler não, eu tenho dificuldades. Mas Senhor, me ajude a ler a tua palavra. Porque a palavra de Deus fala conosco. Fala conosco. Verso 21. Então, com toda a situação que está acontecendo, com a morte da esposa mais amada, Jacó não fez um buraco e colocou a cabeça lá dentro. Diz o texto, então Israel partiu. Amados irmãos, saiba de uma coisa, o nome aqui é sugestivo. Moisés não escreveu assim, acompanhe comigo, mais uma vez, peço para você a sua paciência. Verso 21, está escrito assim, então Jacó partiu, está assim? Como é que está? Por quê? Porque se fosse Jacó, Jacó não partia. Jacó sempre dependeu das suas próprias forças. Jacó sempre colocou as suas paixões acima de tudo. Jacó era um homem que vivia em si mesmado. As soluções de Jacó sempre era dele mesmo. Até o dia que Betel aconteceu, até que aquele dia o Senhor o visitou lá no ribeiro de Jaboque, Deus revelou-se a ele, um Deus gracioso, misericordioso, e Israel agora entende, eu posso partir. Mas ele não é esquizofrênico. Tem gente que acha que crente tem que ser tantã. Não é. As dores, os sofrimentos, muitas vezes nos faz partir, dar os passos de fé com lágrimas nos olhos. Mas se o Senhor está nos chamando, não vai ser nada que vai fazer com que eu fique parado. Não há morte, não há luto, não há relacionamentos, não há nada que vai me impedir de prosseguir em conhecer o Senhor. A história de Deus, revelada na sua palavra por meio dos seus agentes, revela gente fraca, mas que creu na promessa do Senhor. Eu convido você, Israel partiu porque creu que a sua jornada não era um túmulo. Ele sepultou Raquel. A Raquelzinha ficou lá bonitinha, a esposa amada, num túmulo gelado. E ele tem que partir. Mas como é que crente parte? Com lágrimas, mas confiando. O túmulo gelado não é o último lugar para os filhos de Deus. Um dia o Senhor estará se manifestando e vai sarar, curar o meu coração e enxugar as minhas lágrimas.
Lá em Apocalipse 21:4 diz isso, para não falar que eu estou inventando palavras. 21:4 diz assim: e lhes enxugará dos olhos o quê? Não, só as lágrimas do amor relacional do homem e a mulher, é isso? Só as lágrimas dos filhos rebeldes, só as lágrimas das frustrações profissionais, é assim? Toda lágrima. Filho de Deus diz: Senhor, eu não estou feliz, ajude-me, socorre-me, cure-me, Senhor, eu me refugio, o Senhor e a tua palavra é o convite para você hoje, se refugie na palavra do Senhor, mas creia, o Senhor tem preparado um grande dia, que eu serei consolado eternamente. Quero concluir então com 3 aplicações finais. Celebre as bênçãos do Senhor. Não passa aniversário sem dar uma festinha, né? A turma vai ficando mais assim esquecida. Celebra o nascimento do filho. Celebra com um bolinho de fubá lá. Celebra as datas importantes. Celebre as bênçãos do Senhor, celebre a dádiva de você ter chegado numa igreja que você disse: aqui é a minha casa, casa do Senhor, uma família que o Senhor me abraçou. Celebre com alegria as dádivas. Senhor, obrigado pelo meu trabalho, obrigado, Senhor, pelo sustento, obrigado, porque de João Pessoa o Senhor me trouxe a Uberlândia. Aleluia, glória a Deus. Só para os... Quem é de João Pessoa é o quê? Pessoense, só para os pessoenses aqui que serviu, tá bom? Louvado seja Deus por essa família. Segundo aspecto, para terminarmos: nenhum sofrimento dura para sempre. Tenho uma notícia para você. Vocês falaram que gostam de bênção. As bênçãos durarão eternamente. O sofrimento não. O sofrimento não. E eu termino: tome a decisão hoje de avançar com Cristo, de avançar em Cristo. Se você tomar essa decisão hoje, essa decisão será a mais importante da sua história. Às vezes você tem uma demanda muito grande, um problema muito sério, mas hoje, essa noite, eu tenho que te falar isso. A mensagem principal é: caminhe a segunda-feira decidido em render a sua vida totalmente a Cristo Jesus. Sabe o que o texto diz? Diz que foi no caminho para Efrata. E citou aqui a outra cidade. Qual que é a outra cidade? Belém. O texto diz que Raquel foi sepultada, ou melhor, estava quase próximo a Efrata. O túmulo de Raquel ficou ali em Efrata, em Belém. O que chama a atenção é que, de fato, Efrata foi o local de maior dor para Israel. Israel perdeu sua esposa amada. Mas também foi em Efrata a maior dádiva de Israel. Foi justamente em Belém. Não foi em Benoni, porque podia ser sofrimento. Mas Israel disse: aqui não, aqui meu filho vai chamar Benjamim. E olha só, sem ele saber, naquele contexto, naquela cidade, o profeta, inclusive, salvo engano, Jeremias, cita assim: a Belém, a Raquel, porque choras pelos teus filhos. Por quê? Porque aqui, justamente em Efrata, que é Belém, depois de vários séculos, surgiria o Filho de Deus nascendo numa manjedoura. Jesus Cristo é a complementação dessa história. Israel partiu porque creu que Deus havia um plano. E esse plano se cumpre no local de maior sofrimento, que foi Efrata, Belém. Em Efrata, Belém, nasce aquele que trouxe para Jacó, Israel e toda a sua família, não só uma nação, mas trouxe a salvação e a eternidade. Você hoje é descendente espiritual de Jacó, você é descendente espiritual de Israel, se você receber Cristo Jesus.
Eu termino dizendo, não fique com Benoni, mas creia e confie que o Senhor é aquele que transforma as maiores frustrações num plano de crescimento, desenvolvimento, para consagrar sua vida a Cristo Jesus. Fique em pé, nós vamos orar. Se você pode, convido você.